A cisticercose é uma parasitose causada pela mesma espécie que provoca a teníase, a Taenia solium, porém com fases de vida diferentes. Enquanto a teníase é uma alteração provocada pela presença da forma adulta da Taenia solium, a cisticercose é a alteração provocada pela presença da larva nos tecidos do hospedeiro. Ou seja, ela é adquirida pela ingestão acidental de ovos viáveis da Taenia solium que foram eliminados das fezes de portadores de teníase. Os possíveis mecanismos de infecção humana são a autoinfecção externa, onde portadores da Taenia solium levam os ovos eliminados pela sua própria tênia à boca pelas mãos contaminadas, ou então pela coprofagia, que é o ato de comer fezes. Autoinfecção interna, que ocorre durante vômitos ou movimentos retroperistálticos do intestino, possibilitando a presença de proglotes grávidas no intestino. E a heteroinfecção, que ocorre quando humanos ingerem alimentos ou água contaminados com ovos de Taenia solium. A cisticercose é responsável por graves alterações nos tecidos e grande variedade de manifestações. É uma doença pleomórfica pela possibilidade de alojar-se o cisticerco em diversas partes do organismo, como tecidos musculares ou subcutâneos, glândulas mamárias mais raramente, globo ocular e com mais frequência no sistema nervoso central. Dentre as manifestações clínicas causadas pela cisticercose estão cisticercose muscular ou subcutânea, que provoca pouca alteração e, em geral, é uma forma assintomática. Os cisticercos aí instalados desenvolvem reação local, formando uma membrana adventícia fibrosa. Com a morte do parasito, há tendência à calcificação. Quando numerosos cisticercos instalam-se em músculos esqueléticos, podem provocar dor, fadiga e cãibra, quer estejam calcificados ou não. No tecido subcutâneo, o cisticerco é palpável, em geral indolor e algumas vezes confundido com cisto sebáceo. Cisticercose cardíaca, que pode resultar em palpitações e ruídos anormais ou dispneia, quando os cisticercos se instalam nas válvulas. Cisticercose das glândulas mamárias, que clinicamente pode se apresentar sob a forma de um nódulo indolor com limites precisos, móvel ou ainda como uma tumoração associada a processos inflamatórios, provavelmente devido ao estágio degenerativo da larva. Cisticercose ocular, onde o cisticerco alcança o globo ocular através dos vasos da coroide, instalando-se na retina. Aí cresce provocando ou o descolamento desta ou a sua perfuração, atingindo o humor vítreo. Neste local, pode gerar reações inflamatórias exudativas que promoverão a opacidade do humor vítreo. Essas alterações, dependendo da extensão, promovem a perda parcial ou total da visão e, às vezes, até desorganização intraocular e perda do olho. O parasito não atinge o cristalino, mas pode levar à sua opacificação, causando um tipo de catarata. E a cisticercose do sistema nervoso, que pode acometer o paciente por 3 processos. Pela presença do cisticerco no parênquima cerebral ou nos espaços licóricos, pelo processo inflamatório decorrente, ou pela formação de fibroses, granulomas e calcificações. Os cisticercos parenquimatosos podem ser responsáveis por processos compressivos, irritativos, vasculares e obstrutivos. Os instalados nos ventrículos podem causar a obstrução do fluxo do líquido cefalorraquidiano, hipertensão intracraniana, além de hidrocefalia e, finalmente, as calcificações, que correspondem à forma cicatricial da neurocisticercose e estão associadas à epileptogênese. As manifestações clínicas, em geral, aparecem alguns meses após a infecção. Em cerca de 6 meses, o cisticerco está maduro e tem uma longevidade estimada entre 2 e 5 anos no sistema nervoso central. Neste processo são identificados os 4 estágios do cisticerco, citados anteriormente, que culminam com a sua degeneração.
O diagnóstico da cisticercose humana tem como base aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. Relatos como procedência do paciente, criação inadequada de suínos, hábitos higiênicos, serviço de saneamento básico, qualidade da água utilizada para beber e irrigar as hortaliças, ingestão de carne de porco mal cozida, relato de teníase do paciente ou familiar são relevantes. Diante da facilidade de preparo, alta sensibilidade e especificidade, o teste imunoenzimático ELISA passou a ser recomendado na pesquisa de anticorpos IgG circulantes no soro ou líquido cefalorraquidiano. O diagnóstico através do raio-x, utilizado durante algum tempo, é limitado, pois somente evidencia cisticércos calcificados que podem aparecer anos após a infecção. A tomografia computadorizada e a ressonância nuclear magnética do cérebro foram um grande avanço para o diagnóstico de neurocisticercose. Estes métodos são métodos sensíveis que fornecem informações quanto à localização, ao número, à fase de desenvolvimento e à involução dos cisticercos. A tomografia computadorizada é considerado o método de escolha para estudo de pacientes com suspeita de neurocisticercose. A hidrocefalia obstrutiva pode ser detectada através deste método. O tratamento para a cisticercose geralmente é feito com remédios como praziquantel, dexametasona e albendazol, por exemplo. Além disso, em casos de neurocisticercose, pode ser necessário o uso de remédios anticonvulsivantes para evitar as convulsões, assim também como o uso de corticoides ou cirurgia para a retirada da larva de tênia, dependendo do estado de saúde do indivíduo e da gravidade da doença. Ficou alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Caso deseje receber mais informações sobre o tema, se inscreva no nosso canal. Visite nosso site e acompanhe nosso Instagram. Muito obrigado por nos assistir e até a próxima!